Como ser feliz com o estoicismo, um guia prático sobre o amor fati. O canal Vida Estoica dá as boas-vindas a todos vocês. Meus queridos amigos, almas em busca de sabedoria e serenidade, sejam todos calorosamente acolhidos a mais este encontro em nosso canal Vida Estoica. É uma honra tê-los aqui, prontos para mergulhar nas profundezas de um conhecimento que tem o poder de transformar a maneira como navegamos pela existência. O mundo, essa grandiosa e intrincada tapeçaria da vida, tecida com fios de luz e sombra, nos presenteia com uma dualidade constante. Ele nos oferece o néctar do que há de melhor, a alegria que faz o coração transbordar, a satisfação serena das conquistas, o calor do amor que nos une e a vitalidade da saúde que nos impulsiona. Sentimos o sol em nossa pele, a brisa suave, o riso fácil. Contudo, como o dia que inevitavelmente cede lugar à noite, em tantas outras ocasiões, essa mesma vida nos confronta com o amargo do que há de pior, o sofrimento que nos dilacera, a dor física e emocional, a despedida pungente de entes queridos que partem deixando um vazio imenso, as doenças que nos fragilizam e os infortúnios que, como tempestades inesperadas, parecem querer nos arrastar. A vida, com seus picos ensolarados e seus vales sômbrios, assemelha-se a um rio majestoso e indomável. Seu curso, por vezes plácido, por vezes turbulento, segue um rumo que frequentemente escapa ao nosso controle, por mais que tentemos erguer barragens ou desviar seu leito. E nós, pequenos navegantes em suas águas, querendo ou não, somos convidados a seguir essa correnteza, aprendendo a ajustar as velas da nossa alma, ao invés de lutar inutilmente contra a força da maré. No coração pulsante da filosofia estoica, essa atitude de aceitar com coragem e sabedoria, de abraçar o próprio destino com todos os seus matizes, recebe o nome sublime de amor fati, o amor ao destino. É um convite profundo, quase sagrado, para amar a vida em sua totalidade avassaladora, com suas alegrias radiantes que nos elevam e seus infortúnios sômbrios que nos testam, como o presente mais precioso e perfeito que poderíamos ter recebido, uma dádiva única e irrepetível. Palavras que à primeira vista podem soar simples, quase poéticas, mas, ao contemplarmos seu significado mais profundo, elas ecoam como um desafio monumental, uma montanha a ser escalada com persistência e fé. Como indagamo-nos, poderíamos genuinamente amar o sofrimento que nos visita sem ser convidado? Como expressar gratidão sincera diante da perda irreparável de quem amamos, um pedaço de nós que se vai? Como vislumbrar beleza na dor que nos rasga a alma e nos deixa de joelhos? Qualquer um, num primeiro ímpeto, poderia pensar que os grandes mestres estoicos, ao conceberem uma doutrina como a do amor fati, beiravam a loucura, propondo um ideal inatingível, quase desumano. Mas acreditem, meus amigos, nada poderia estar mais distante da luminosa verdade. Eles sabiam, com uma clareza que brotava da experiência vivida e da profunda reflexão, o que proclamavam. Para sábios imortais como o imperador Marco Aurélio, o dramaturgo e conselheiro Sêneca, ou o ex-escravo e mestre Epicteto, abraçar a existência em sua plenitude avassaladora, com seus dias de sol cálido e suas noites de tempestade gélida, não era um ato de masoquismo ou resignação passiva. Pelo contrário, era a senda dourada, o caminho mais direto e eficaz para alcançar a virtude, o único bem verdadeiro, e por consequência, a genuína e duradoura felicidade, a eudaimonia, o florescimento humano. Marco Aurélio, em suas meditações, nos ensina com a sabedoria de um guia experiente. Ame o seu destino, não importa qual forma ele tome, porque somente através da aceitação de cada momento, de cada suspiro, de cada evento, é que você pode encontrar a verdadeira serenidade. Isso não significa uma aceitação cega ou apática, mas um entendimento profundo de que cada fio na tapeçaria da nossa vida, mesmo aqueles que parecem escuros ou emaranhados, tem seu propósito. Significa amar a jornada completa, incluindo os inevitáveis erros e os dolorosos fracassos, pois são precisamente eles que tecem as oportunidades mais ricas para aprender, para crescer em resiliência e para florescer em sabedoria. São as cicatrizes que contam a história da nossa força.
A doutrina do amor fati é, sem sombra de dúvida, uma das joias mais desafiadoras e, ao mesmo tempo, mais brilhantes do tesouro estoico. Exige de nós uma transformação interior radical. Mas lembrem-se sempre, difícil não é, de forma alguma, sinônimo de impossível. Significa apenas que requer um esforço dedicado, uma disciplina constante, uma alma corajosa e um coração aberto. Pensem nas grandes realizações da humanidade, nas escaladas às montanhas mais altas, nas descobertas científicas que mudaram o mundo. Todas elas exigiram esforço, perseverança e a superação de obstáculos aparentemente intransponíveis. As conquistas mais árduas são, frequentemente, as mais preciosas e as que mais nos moldam. No cultivo do amor fati reside uma imensa parcela da nossa paz interior e da nossa felicidade autêntica. Portanto, meus caros, vale cada gota de suor, cada grama de força que pudermos reunir, cada momento de introspecção para cultivá-lo em nosso jardim interior. Neste nosso encontro de hoje, meu objetivo, como seu humilde guia nessa jornada filosófica, é acender uma luz sobre a prática do amor fati. Quero oferecer-lhes ferramentas e perspectivas para que vocês possam trilhar um caminho de maior virtude, resiliência e, finalmente, uma felicidade mais profunda e significativa. Para tornar essa exploração mais clara e didática, dividirei nossa conversa em duas etapas fundamentais. Primeiro, juntos, desvendaremos o que é o destino, sob a ótica estoica. Não se trata de um fatalismo cego, mas de uma compreensão da ordem cósmica. Veremos por que, para um estoico, esse destino, mesmo quando desafiador, merece ser não apenas tolerado, mas ativamente amado. Em seguida, compartilharei com vocês não apenas 5, mas alguns conselhos práticos e valiosos, como chaves que abrem portas interiores, para vocês incorporarem essa doutrina transformadora em seu dia a dia e, o mais importante, para perseverarem nela, passo a passo, com paciência e autocompaixão. Antes de mergulharmos de cabeça nessas águas profundas e revigorantes, peço-lhes um pequeno gesto que, para nós, faz uma grande diferença. Se este conteúdo ressoa em sua alma, se estas palavras tocam um acorde de verdade em vocês, deixem o seu like. Esse simples clique nos ajuda a espalhar essa filosofia transformadora, como sementes de sabedoria, a mais sedentos por um norte, por um sentido. E para não perderem nenhuma de nossas futuras conversas, onde continuaremos a explorar os tesouros do estoicismo, inscrevam-se no canal e ativem o sininho, o nosso pequeno arauto de boas novas. E como sempre, na descrição deste vídeo vocês encontrarão links para as minhas outras redes sociais, onde compartilho mais pérolas do conhecimento estoico, pílulas de sabedoria para o cotidiano. Parte 1. Desvendando o destino estoico e a razão para amá-lo. Os antigos estoicos, filósofos de uma lucidez impressionante, viam o universo não como um palco de acontecimentos aleatórios, um caótico jogo de dados cósmico. Ao contrário, eles o percebiam como uma obra magnífica, um cosmos, que significa ordem, regido por leis necessárias, intrinsecamente racionais e interconectadas, uma teia invisível de causa e efeito. Essa razão universal, que tudo permeia e governa, era por eles chamada de Logos, um princípio divino, uma inteligência imanente que orquestra o universo. Em sua visão, tudo, desde o movimento das estrelas até o crescimento de uma minúscula semente, era parte dessa grandiosa sinfonia cósmica. Eles compreendiam o universo como um todo orgânico, um organismo vivo e pulsante, cujas engrenagens, todas as suas partes, se moviam em perfeita ordem e harmonia, mesmo que essa harmonia nem sempre fosse aparente à nossa percepção limitada. Assim, cada evento, cada acontecimento no mundo, por mais trivial ou catastrófico que parecesse, possuía uma explicação, um propósito dentro desse plano maior, uma razão de ser. Nada era meramente acidental. Para os estoicos, tudo era, em sua essência mais profunda, racional e necessário para a integridade do todo. E aqui reside uma beleza singular. Essa mesma lei racional, essa centelha do Logos, essa chama divina que governa o universo, reside também dentro de cada ser humano, aninhada em nossa consciência, em nossa capacidade de raciocinar. É essa centelha que nos permite discernir,
ainda que imperfeitamente, o que é racional, o que é virtuoso, o que está em harmonia com a natureza, tanto a nossa quanto a do universo. Portanto, aquele que escuta atentamente e segue os sussurros dessa voz interior, dessa bússola moral, alinha-se com a razão e com a virtude, tornando-se um co-criador harmonioso da sinfonia universal. Em contraste, quem se desvia dessa lei universal, quem se deixa levar pelas paixões desordenadas e pelos julgamentos equivocados, afasta-se da racionalidade e, consequentemente, da virtude, gerando dissonância em sua própria alma e em sua relação com o mundo. Esse plano racional e providencial que o cosmos, ou o Logos, estabeleceu para o todo e que se manifesta na vida de cada um de nós, é o que podemos chamar de destino, fatum em latim. Nosso destino individual não é uma prisão, mas uma peça fundamental e insubstituível nesse imenso e intrincado quebra-cabeça harmônico que é o universo. É o papel que nos foi designado nesta grande peça teatral da existência. Sendo assim, tudo o que nos acontece, seja percebido por nós como bom ou ruim, seja compreensível ou envolto em mistério, esteja sob nosso controle ou completamente fora dele, é de alguma forma necessário e possui uma explicação dentro dessa lógica cósmica. Tudo obedece a um sentido maior, mesmo que por vezes nossos olhos, embaçados pela dor ou pela confusão do momento, não consigam alcançá-lo. É por isso que, mesmo nas horas mais escuras, quando a tempestade parece infindável e o sofrimento nos cega, precisamos nos esforçar heroicamente para olhar além de nós mesmos, para transcender nossa perspectiva limitada e egocêntrica. Precisamos aceitar a partitura que nos foi designada nesta orquestra da vida e tocar nossa melodia com a máxima dignidade e serenidade possíveis. Eis a essência profunda e libertadora de amar o próprio destino, amor fati. Aqui, meus amigos, é de crucial importância fazer uma distinção cristalina entre aceitação e resignação. São como duas trilhas que partem de um mesmo ponto, mas levam a destinos completamente opostos. A resignação é passiva, negativa, derrotista. Ela nos leva a cruzar os braços, a lamentar a sorte, a nos sentirmos vítimas impotentes diante do que nos desagrada. É o encolher dos ombros com um suspiro de não há nada a fazer. A aceitação estoica, por outro lado, é profundamente ativa, positiva e empoderadora. Ela reconhece a realidade como ela é, sem véus ou ilusões, mas não para aí. Ela nos impulsiona a agir de forma construtiva, virtuosa e racional a partir do que nos aconteceu. É como um marinheiro experiente que, diante de ventos contrários, não amaldiçoa a tempestade, mas ajusta as velas com maestria para continuar navegando em direção ao seu porto. Como vocês podem intuir, um verdadeiro estoico, um guerreiro da alma, foge da resignação como se foge de uma praga e abraça a aceitação como a sua mais poderosa aliada. E nesse abraço vigoroso à realidade, a famosa dicotomia estoica do controle se revela como uma ferramenta fundamental, uma chave mestra. Vejam bem, os grandes eventos do universo e muitos dos acontecimentos em nossas vidas, a saúde ou a doença, os desastres naturais ou os milagres inesperados, o nascimento ou a morte, a opinião alheia, a nossa reputação, as riquezas ou a pobreza, geralmente escapam ao nosso controle direto. Não podemos alterá-los como quem muda o curso de um pequeno riacho com as próprias mãos. E é justamente por isso, por essa falta de controle sobre o externo, que nosso coração, nossa paz interior, não deve se deixar abalar profundamente por eles. Mas então, o que está sob nosso controle? A resposta estoica é poderosa, simples e incrivelmente libertadora. Estão sob nosso controle nossos julgamentos sobre o que acontece, nossas opiniões, nossos desejos, nossas aversões e, acima de tudo, nossa vontade, nossas escolhas e nossas ações. Como Epicteto, o sábio que conheceu a escravidão e a liberdade, nos lembra com clareza solar. A vontade pode controlar a si mesma, mas nada mais pode controlar. Possuímos o imenso e divino poder de escolher o que fazemos, como interpretamos os eventos e, crucialmente, como reagimos às circunstâncias que a vida, ou o destino, nos apresenta. Podemos escolher fugir do nosso destino,
como uma criança assustada que se esconde da escuridão, lamentando e resistindo, gerando mais sofrimento. Ou podemos escolher aceitá-lo e encará-lo de frente, com a cabeça erguida e o coração sereno, como o caminho que nos foi traçado, o solo fértil, ainda que por vezes árido, onde devemos cultivar nossa virtude e nossa felicidade. Nisso reside a verdadeira liberdade estoica, não na ausência de dificuldades, mas na escolha consciente de aceitar nosso destino, alinhando nossa vontade com a virtude e o bem comum. Ou, na direção oposta, podemos escolher rejeitar nossa realidade, buscando refúgio em prazeres fugazes, vícios e no mal, numa tentativa vã de escapar do inevitável. A essência do bem e do mal, ensina Epicteto, reside na atitude da nossa vontade. E Marco Aurélio complementaria, dizendo que, quanto às coisas que são verdadeiramente más, como o vício e a perversidade, ou seja, as escolhas erradas da nossa alma, essas foram colocadas nas mãos do homem pelos deuses para que ele possa evitá-las, se assim o desejar. O poder da escolha é nosso. Parte 2. Conselhos práticos para cultivar o amor fati e perseverar. Agora que compreendemos a visão estoica do destino e a importância da aceitação ativa, como podemos, na prática, cultivar esse amor fati em nosso cotidiano? Permita-me compartilhar alguns pilares, como faróis a guiar nossa navegação. Aprofunde a dicotomia do controle, o círculo da influência. Diariamente, reserve um momento para refletir. O que nesta situação está verdadeiramente sob meu controle e o que não está? Concentre sua energia, seu tempo e sua paixão apenas no primeiro círculo. Se estiver chovendo no dia do seu piquenique, você não pode parar a chuva, externo, mas pode escolher sua reação, lamentar ou encontrar uma alternativa alegre, como fazer o piquenique na sala de casa, interno. Essa prática constante traz uma imensa paz, pois paramos de lutar batalhas perdidas. Adote a perspectiva cósmica, o olhar de cima. Quando se sentir sobrecarregado por um problema, pratique o olhar de cima. Imagine-se elevando-se acima da sua situação, da sua cidade, do seu país, do planeta Terra, até ver o globo azul flutuando no vasto cosmos. De lá, seus problemas, ainda que reais, parecerão menores, inseridos num contexto muito maior. Marco Aurélio frequentemente usava essa técnica para ganhar perspectiva e humildade. Isso ajuda a relativizar as adversidades e a conectar-se com algo maior que nós mesmos. Transforme obstáculos em oportunidades. Alquimia interior. Os estoicos eram mestres em ver cada desafio não como um impedimento, mas como uma chance de praticar a virtude. Uma doença pode ser uma oportunidade para praticar a paciência e a coragem. Uma injustiça, uma chance para praticar o perdão e a justiça. Um fracasso, uma lição valiosa para o futuro. Como dizia Marco Aurélio, o impedimento à ação avança a ação. O que está no caminho torna-se o caminho. Tente encontrar o presente escondido em cada adversidade. Pratique a premeditatio malorum, visualização negativa estratégica. Isso não é ser pessimista, mas realista e preparado. Pela manhã, reflita brevemente sobre os desafios que o dia pode trazer. Encontrar pessoas rudes, enfrentar contratempos, sentir dor. Ao antecipar essas dificuldades, você se torna menos suscetível ao choque e à perturbação quando elas de fato ocorrem. Além disso, essa prática nos faz valorizar imensamente os momentos em que as coisas correm bem. Nada acontece ao sábio contra sua expectativa, dizia Sêneca. Lembre-se da impermanência e memento morte. Tudo é transitório. Alegrias, tristezas, a própria vida. Refletir sobre nossa mortalidade não é para ser mórbido, mas para nos despertar para a preciosidade do momento presente. Saber que nosso tempo é finito nos impulsiona a viver com mais propósito, a não adiar o que é importante, a amar mais intensamente e a não nos apegarmos excessivamente às coisas, pois isto também passará. Mantenha um diário filosófico. Ao final de cada dia, reserve alguns minutos para escrever. Pergunte-se: o que fiz bem hoje em relação aos princípios estoicos? Onde falhei? O que aprendi? Como posso agir melhor amanhã? As meditações de Marco Aurélio são, em essência, seu diário filosófico.
Essa prática regular é uma ferramenta poderosa para o autoconhecimento, o progresso e a internalização dos ensinamentos. A ação virtuosa como resposta universal. Independentemente do que o destino lhe reserve, você sempre pode escolher agir com virtude. Se a vida lhe der limões, não apenas faça uma limonada, mas ofereça um copo ao seu vizinho. Se enfrentar a traição, responda com integridade. Se for confrontado com a ignorância, responda com paciência e clareza. A virtude é o nosso porto seguro, a nossa cidadela interior que nenhuma força externa pode verdadeiramente violar. Diante de qualquer situação, por mais desafiadora que seja, está em nossas mãos a escolha fundamental. Reagir buscando o bem, a virtude, a razão, ou reagir buscando o mal, o vício, a paixão descontrolada. Se a doença nos visita, por exemplo, podemos lutar bravamente pela recuperação dentro do que é possível, buscando viver da melhor maneira possível, com dignidade e coragem, mesmo enfermos. Ou podemos nos abandonar à autocomiseração, mergulhar na irracionalidade, negligenciar nosso autocuidado e destilar irritação e amargura sobre tudo e todos ao nosso redor. A escolha, repito, é sempre nossa. Se optarmos por buscar a virtude e o bem em todas as circunstâncias, se nos alinharmos com os sussurros de nossa consciência, ou seja, se permitirmos que tudo o que acontece em nossa vida, seja bom ou ruim aos nossos olhos, enriqueça nossa jornada, nos ensine e nos torne seres humanos melhores. Então, meus amigos, nos tornaremos verdadeiros mestres das 4 virtudes cardeais estoicas: sabedoria, justiça, coragem e temperança. Os bons momentos, as fases de maré alta nos banharão de alegria e gratidão, mas sempre com a sabedoria da temperança nos lembrando que não são eternos. Recordem o que conversamos sobre a impermanência. Isto também passará. Desfrutaremos deles plenamente, sem nos apegarmos de forma doentia. Os maus momentos, as tempestades inevitáveis, por sua vez nos forjarão, nos testarão como o aço é temperado no fogo. E embora sejam experiências duras de roer, que exigirão toda a nossa coragem, no final, se enfrentados com sabedoria e justiça, nos transformarão em pessoas mais fortes, mais resilientes, mais compassivas, melhores. Lembrem-se, essas tempestades também passarão e são tão ou até mais necessárias para nosso crescimento e florescimento do que os dias de calmaria e sol constante. Portanto, para praticar o amor fati com maestria, necessitamos da virtude da coragem em doses cavalares. Precisamos ser valentes para encarar de peito aberto todas as intempéries que a vida, por vezes, lança sobre nós, tentando nos desviar do curso da razão e da serenidade. Assim, quem cultiva o amor fati também verá florescer em seu jardim interior as virtudes da justiça, aprendendo a dar a cada coisa e a cada ser o seu devido valor, agindo corretamente para com os outros e para consigo mesmo, e da sabedoria, compreendendo profundamente essa lei racional que rege o universo, discernindo o que é verdadeiramente bom, a virtude do que é indiferente, saúde, riqueza, reputação, e reconhecendo que nosso destino individual, com todos os seus desafios, é o presente mais extraordinário que recebemos para caminharmos em direção a uma vida plena e à felicidade autêntica. Como puderam perceber, a doutrina do amor fati é como uma chave mestra que abre as portas para o cultivo ativo das 4 virtudes estoicas. Ela não é um convite à passividade, mas um chamado à ação mais nobre, a de extrair o melhor de nós mesmos em qualquer cenário. Implica amar nosso destino não por masoquismo, mas por entender que nossa própria vida, exatamente como ela se desdobra, é a mais bela e preciosa arena onde podemos lutar pela virtude e por uma existência transbordante de significado e propósito. Pensem comigo, meus amigos. Uma vida sem desafios, sem lutas, sem a busca constante pela superação e pela felicidade, realmente valeria a pena ser vivida? Seria como um mar sempre calmo, que nunca forma marinheiros habilidosos. E mais, não é verdade que a felicidade genuína, aquela que perdura e nos preenche, frequentemente floresce do solo do sacrifício, da entrega, da disciplina e da aceitação corajosa daquilo que nos foi dado, daquilo que não escolhemos, mas que nos escolheu?
Sim, meus queridos, devemos amar nosso próprio destino e alinhar nossa vontade com os ditames da razão e da virtude, pois este é o caminho estoico, seguro e luminoso, em direção à verdadeira e plena felicidade, a cidadela interior que ninguém pode nos tomar. Palavras finais de inspiração dos mestres. Para inspirar ainda mais essa jornada transformadora em direção ao amor fati, gostaria de compartilhar convosco algumas pérolas de sabedoria atemporal dos grandes mestres estoicos. Sêneca, com sua lucidez penetrante, nos alerta: Ducunt fata volentem, nolentem traunt. O destino conduz quem o aceita de bom grado e arrasta quem se recusa a reconhecê-lo e a ele resiste. Ele também observa, com uma perspectiva contra-intuitiva, que não há ninguém menos afortunado do que o homem que é esquecido pela adversidade, pois ele não tem a oportunidade de ser testado, de conhecer a própria força. Marco Aurélio, o imperador filósofo, escreve em suas reflexões noturnas: é próprio do homem bom amar e acolher com satisfação o que lhe acontece e o que lhe é fiado pelo destino, e não manchar a divindade que reside em seu peito, mas conservá-la propícia, obedecendo a Deus em ordem, nada dizendo contra a verdade, nada fazendo contra a justiça. E Epicteto, o farol de sabedoria que emergiu da escravidão, nos aconselha com simplicidade e profundidade: não busque que os eventos aconteçam como você deseja, mas deseje que os eventos aconteçam como eles de fato acontecem. E sua vida fluirá bem, você estará sereno. E vocês, meus amigos, o que pensam sobre a profunda e desafiadora doutrina estoica do amor fati? Estão em paz com o seu destino, com a trama da sua vida? Existe alguma circunstância em sua jornada atual que ainda resiste à aceitação, que lhes causa atrito interior? Ou talvez alguma experiência difícil que vocês, com coragem e sabedoria, conseguiram abraçar exatamente como se apresentou, transformando chumbo em ouro? Compartilhem suas reflexões, suas lutas e suas vitórias nos comentários abaixo. Anseio por ler cada uma delas e aprender com suas experiências. Nossa comunidade se fortalece na partilha. Agradeço de coração, do fundo da minha alma estoica, por me acompanharem até aqui nesta exploração. Espero sinceramente que este nosso diálogo profundo e extenso ajude cada um de vocês a compreender a importância vital, a beleza austera e o poder libertador de amar a vida como ela se apresenta. Com suas virtudes e seus defeitos, com seus dias luminosos de celebração e suas noites escuras de provação. Que este conhecimento os inspire a saborear plenamente os bons momentos com gratidão e temperança, e a encarar as circunstâncias difíceis não como fardos insuportáveis, mas como valiosas e insubstituíveis oportunidades de crescimento, de fortalecimento do caráter e de avanço no caminho rumo à felicidade autêntica e à paz interior duradoura. Espero vê-los em nosso próximo encontro, onde continuaremos a desbravar juntos os caminhos da sabedoria estoica. E para que a jornada não se interrompa, deixo aqui, como de costume, 2 sugestões de vídeos repletos de conhecimento prático e inspirador que tenho certeza irão enriquecê-los ainda mais. Até breve e que a virtude seja seu guia.